Essa reflexão eu falo sobre não desistir em meio à tempestade, mas de passo em passo, pela fé, a gente consegue ter força para prevalecer em meio a tantas dificuldades e momentos de tempestades que vêm sobre nossa vida. Nesse momento, é só Deus em nossa vida para nos dar força para seguir adiante, de passo em passo, mesmo que pareça impossível, crendo, recebereis. Assim diz a palavra do Senhor. Essa reflexão eu falo de um homem que ele estava sobrevoando sobre uma cordilheira. Só que no momento que ele estava ali no ponto mais alto daquela cordilheira, dá um pane no monomotor daquele pequeno avião, e aquele pequeno avião cai sobre aquela cordilheira, e aquele homem é tremendamente ferido. E naquele momento que aquele pequeno avião cai, aquele homem gravemente ferido, com aquele avião destroçado, naquele momento ele consegue sair da cabine daquele avião, e a hora que ele olha para o seu corpo, estava todo ferido, e o lugar onde ele estava era inacessível, era um lugar onde ninguém conseguiria achá-lo. E naquele momento que ele sai daquele pequeno avião, ali, gravemente ferido, ele começa a ter uma crise de pânico, porque ele estava vendo a sua morte. Porque ali naquele lugar ninguém conseguiria achá-lo. E aquele acidente daquele avião fez com que as suas pernas ficassem gravemente feridas. Estava sangrando muito. E aquele homem, ele começa a pensar na sua família naquele momento. Começa a pensar na sua esposa, nos seus filhos. O que seria dele? O que seria da família dele sem a presença daquele homem? E naquele momento ele começa a chorar, pensando em sua família. Ele começa a ficar desesperado, até que ele deita sobre aquela neve, naquela cordilheira, sabendo que a qualquer momento podia haver uma grande tempestade ali, e aquela neve cobriria todo o seu corpo e ninguém conseguiria achá-lo. Só que por um instante ele lembra que ele tinha feito um seguro, e se acaso ele morresse, a família dele estaria assegurada, podendo se sustentar através daquele seguro. Só que ele reflete, ele começa a pensar que para a família dele, para a esposa dele receber o seguro, eles teriam que ter o testado de óbito. E onde ele estava, ninguém conseguiria achá-lo. E aquela família não receberia o seguro, pois a seguradora naquele momento, por não ter encontrado, eles encerrariam aquele caso como desaparecido e ficaria por muitos anos para aquela família receber aquele seguro.
E ele começa a ficar desesperado pensando nisso. E ele sabia que existia um povoado no ponto mais alto daquela cordilheira. Só que para ele chegar naquele ponto mais alto, ele teria que andar numa distância grande. E as suas pernas estavam gravemente feridas. Só que aquele homem, ele começa a se encorajar, começa a pensar em sua família e chega à simples conclusão que ele tem que dar um passo ali. E aquele homem, por amor à sua família, cheio de fé, um grande vencedor, um batalhador, naquele momento ele dá o primeiro passo. Com aquelas pernas feridas, gravemente ferido, ele dá um passo em sentido àquele ponto mais alto da cordilheira. E com muito esforço ele dá mais um passo. E ele sempre falando, olha, eu tenho que dar mais um passo. Ele dá mais um passo. E sempre ali com aquela meta, eu tenho que dar mais um passo. Pela fé eu vou dar mais um passo. Deus me ajuda. Eu tenho que dar mais um passo. E ele dá mais um passo. E mais um passo. Mais um passo. Até que ele consegue chegar no ponto mais alto daquela cordilheira, onde as pessoas conseguem encontrá-lo. E no momento que ele vê as pessoas ali na frente dele, vendo ele naquela situação gravemente ferido, ele naquele momento perde as suas forças e cai diante daquelas pessoas. E naquele momento aquelas pessoas socorrem aquele homem. E passado alguns dias, aquele homem que estava desacordado ali no hospital, assim que ele abre os olhos, quem que ele vê? A sua esposa olhando para ele. E a esposa dele, ela sabe de tudo aquilo que tinha acontecido e ela pergunta para ele, nossa, como que você conseguiu andar numa distância de quilômetros com as pernas totalmente feridas? E aquele homem ali, ele vira para sua esposa e fala, olha, por amor a vocês, por amor a você e meus filhos, eu pedi a Deus para me dar força sempre de dar mais um passo. E eu fui com muito esforço, de passo em passo, eu consegui chegar no ponto mais alto daquela cordilheira. Porque eu não olhei na distância que eu tinha que enfrentar, eu não olhei na dificuldade que eu tinha que enfrentar, eu só queria dar um passo. E toda hora eu falava, eu tenho que dar mais um passo. E toda vez que eu dava um passo, eu pensava em você e meus filhos. E isso me encorajou. Me encorajou a sempre ali dar mais um passo, porque eu não queria ficar naquele lugar, porque naquele lugar ninguém conseguiria me achar. E naquele momento, aquela esposa, vendo a resposta de seu marido, ela o abraça. E naquele momento ela chama os seus filhos. E aquela família se abraça naquele momento, porque aquele homem não desistiu. De um passo ao outro passo, pela fé, ele conseguiu. E se ele tivesse desistido? E se ele tivesse olhado pela distância e colocasse ali, naquele momento, impedimentos, falasse, olha, não tem como, e desistisse? Mas aquele homem teve fé. Por isso, essas circunstâncias que você está enfrentando, essa tempestade, que está fazendo você olhar a distância que você tem que enfrentar, o obstáculo que você tem que enfrentar, fazendo com que você venha a desistir. Faça como esse homem, de passo em passo, você vai chegar lá. Não olhe para a dificuldade,
Não olhe para a tempestade, não olhe para o que você vai ter que enfrentar. Dê um passo pela fé nesse dia. E saiba que de passo em passo, uma hora você vai chegar lá. E no momento que você chegar lá, toda a sua família estará lá para te dar os parabéns porque você não desistiu, porque você foi um grande vencedor. Não desista. Dê um passo hoje. Amanhã dê mais um passo. Depois mais um passo. Pela fé, seja o que for que você está enfrentando, você vai conseguir sair dessa. E você sairá um grande vencedor. Faça como aquele homem. Ali naquela cordilheira. Era impossível. Porque ele estava gravemente ferido. E ali ele iria morrer. Onde a sua família não conseguiria achá-lo. Nunca. Mas aquele homem venceu. E da mesma forma que ele venceu, se você der um passo pela fé hoje, e amanhã, assim que você acordar, você dá mais um passo pela fé, em cima dessa tempestade, dessas circunstâncias, você será mais que vencedor. Por isso, eu sempre declaro, nunca desanime, nunca desista, pois em Cristo você é mais que vencedor. Um forte abraço.